Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar você para assistir a nossa live que está começando agora, e que eu estou aqui super ansiosa para convidar o meu convidado de hoje, que é o Arley Vieira, representante da Despachante 55. A Despachante 55 já fez algumas lives aqui comigo. O Arley já veio várias vezes aqui no perfil do meu Instagram conversar comigo e falar sobre serviço de documentação para brasileiros residentes aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos começar com um assunto super interessante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem interesse de saber mais sobre esses procedimentos mais burocráticos, como resolver de uma forma bastante prática, então venham aqui para essa live de hoje, que o meu convidado de hoje, o Arley Vieira, ele vai esclarecer para a gente todas essas dúvidas. Se tiverem algum... Oi, tudo bom, Arley? Como é que você tá? Olá, Meire, tudo bem? Tudo Muito bem, e você? jóia! Tá muito frio aí? Nossa senhora, aqui o bicho tá pegando, viu? Esse Aqui ano o também. inverno aqui tá bem rigoroso, Tá viu? mesmo. Boa noite para você, mais uma vez. Estou super feliz, super entusiasmada, porque sempre que você vem aqui, você traz muitas informações através da Despachante 55. E eu gostaria muito que as pessoas conhecessem, fossem lá ver aqui no meu perfil. Tem várias lives que nós já fizemos antes, né, alguns anos atrás, e você sempre muito solícito em responder ao meu convite. E eu asseguro para as pessoas que estão aqui presentes que a Despachante 55 tem excelência no trabalho que faz. Então, hoje, nós vamos falar de um assunto super interessante, né? Americanos no Brasil. Correto, correto. Muito obrigado, Meire, pelo convite, né? É sempre um prazer bater esse papo aqui. Você é uma pessoa que nos ajuda, né, a cumprir a nossa missão aqui, que é trazer, né, a esclarecer as dúvidas, trazer a informação para a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, né, que vive no Brasil, enfim, que vive nesse mundão, porque se tratando de burocracia, né, a gente tem aí muita coisa para informar. E agora, né, nesse momento, né, onde nós estamos aí já quase o governo brasileiro exigindo visto, né, para o cidadão americano entrar no Brasil. Então, o objetivo hoje é trazer, né, o que essa informação vai impactar a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, trazer um pouco do contexto, né, por que o governo brasileiro vai passar a exigir o visto do cidadão americano entrar no Brasil. E aí nós vamos trazer essas informações e as pessoas que estão nos escutando aí, vai ser um prazer também responder a dúvida de todos. Muito legal. Você sabe que eu revisando um pouquinho as lives, eu vi que ano passado nós fizemos uma live quase que na mesma época. E eu me lembro que você falou assim, olha, até ano que vem, 2025, tem uma data que vai estar liberada e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, essa data está quase chegando, né? Então, como que está a situação hoje, assim? Precisa de visto para o americano ir ao Brasil? A gente sabe que o carnaval está chegando aí, né? E muito estrangeiro gosta de viajar para o Brasil nessa época. Correto, correto. Essa época é a época que a galera gosta de ir para o Brasil para curtir, né, a energia do carnaval, né, e com certeza muitos brasileiros que podem ir vão e acabam também levando alguns amigos americanos, né, família, ou até mesmo, né, o cidadão americano se interessa muito aí pela cultura brasileira e com certeza o carnaval é um momento onde o Brasil recebe muitos turistas, né, inclusive muitos turistas americanos. Então, Meire, para a gente contextualizar, né, um pouco aí essa situação, o governo brasileiro veio adiando, né, a necessidade do visto para o cidadão americano entrar no Brasil desde o final do ano de 2022. Né? Então, em outubro de 2022, o governo prorrogou o visto ali para o início de janeiro, né, de 2023 e de 2024, na verdade, e depois prorrogou para abril de 2024. Eu lembro que você falou assim que teve muitas prorrogações, né? Assim, foram assim muitos adiamentos, né? Decide, vai ter visto, não vai ter visto. Então, o último foi ano passado, que ficou então para 2025. Correto. Em abril do ano passado, de 2024, o governo prorrogou por um ano, né? Que seria agora abril de 2025. Né? Então, isso acaba causando muita confusão, principalmente para as pessoas que estão indo para o Brasil nesse período, né? Um período próximo da exigência do visto. E agora, né? Eu peço visto, não peço visto. E isso impacta muito, principalmente o cidadão brasileiro que possui a dupla cidadania, né? Brasileira e americana. Uai, Arley, por que impacta?
Por quê? Porque atualmente, né, então até o dia 9 de abril, se você está nos escutando aqui e tiver a dupla cidadania, né, brasileira e americana, você pode se beneficiar de ir ao Brasil com o passaporte brasileiro vencido e o americano válido, Certo. né? Então é isso que muitas pessoas têm feito para evitar ali o processo da renovação do passaporte brasileiro e acabam indo ao Brasil com o passaporte Americano. brasileiro vencido e o americano válido, né? Tá. Então, isso aí eu vou até abrir um parênteses nessa situação aqui, Meire, porque isso acaba as pessoas cometendo alguns erros que acaba trazendo muito prejuízo, né? Então você tem aí os brasileiros que são menores de 18 anos e possuem a dupla nacionalidade, Nossa, isso né? A é gente um teve assunto super interessante. Que bom que você está trazendo para esse foco, né? Porque gera muitas dúvidas realmente. Sim, sim. Então, vamos pegar essa primeira parte aqui para essa situação, né, dos menores de 18 anos que possuem a dupla cidadania. Certo. Então, na hora que, né, os pais se dão conta ali que o passaporte está vencido na correria, então falou, opa, então eu tenho um americano, eu vou para o Brasil. No entanto, né, já aconteceu com muitos clientes nossos aqui ligar para a gente desesperado, porque na hora que o menor, né, for sair do Brasil, como ele entrou com passaporte americano válido e o brasileiro vencido, na hora de sair do Brasil, o governo vai exigir uma autorização de viagem, né? Então, como o passaporte do menor está vencido, Entendi. se tiver alguma autorização, não é válida. Então, aí, né, a pessoa, já tivemos clientes aqui que, né, aí tem que passar todo um processo para conseguir essa autorização de viagem, né? Na maioria dos casos, um dos pais é americano ou de outra nacionalidade. Entendi. Então, tem que fazer um processo de apostilamento. Então, não é uma situação que se resolve da noite para o dia. Então, atrasa o retorno do menor para os Estados Unidos. Muitas pessoas acabam também tendo aí perdas financeiras, né? Porque tem que às vezes ficar no hotel por mais semanas no Brasil até resolver essa situação da autorização de viagem. Então, se você estiver indo para o Brasil nessa situação, com o passaporte brasileiro vencido ou americano válido, e você é menor de 18 anos, então, fazendo essa viagem antes do dia 9 de abril, é muito importante providenciar a autorização de viagem para não ter nenhum problema na hora de sair do Brasil. Entendi. E nesse caso, por exemplo, quando você fala que o cliente está lá no Brasil e eles entram em contato com a despachante 55, o que é que vocês podem, qual seria a forma de ajudar essa pessoa? Aí, nessa situação, né, isso acontece quando, por exemplo, o menor vai viajar somente, por exemplo, na companhia de um dos pais ou desacompanhado, né? Se tiver com os pais estiverem viajando, não vai ter esse problema. Mas normalmente a criança ou ela vai, ou o menor, né, vai às vezes sozinho, vai sozinha, ou então somente vai com com um dos pais, cônjuges, né? certo? Então, sendo um dos pais que está aqui nos Estados Unidos, a gente vai ajudar, né, esse cliente a fazer o processo da autorização de viagem. Se for um cidadão brasileiro, se o pai que está aqui nos Estados Unidos é brasileiro, dá para fazer a autorização de viagem no consulado. Mas aí a gente entende que, principalmente agora, Meire, a demanda aumentou muito nos consulados, né, por todo esse momento que nós estamos passando, Isso. onde as pessoas, né, estão correndo para o consulado para registrar as crianças brasileiras. Então, a gente ajuda nesse processo. Se o pai for americano ou de outra nacionalidade, aí precisa fazer o apostilamento, né, porque o consulado não certifica a assinatura de uma pessoa que não é cidadão brasileiro. Então, tem que fazer um processo de certificação, que é dado o nome de apostilamento, para que a autorização de viagem tenha validade no Brasil. Entendi. Então, realmente, mesmo assim que procura, a despachante 55 vai ter que resolver essa parte toda com apostilamento. Porque eu acredito que fica muito difícil, às vezes, né? Você lá no Brasil entrar em contato com o consulado aqui nos Estados Unidos, né? Talvez fique até inviável. Já tem até uma pergunta aqui de uma pessoa, a Débora está perguntando, no caso de um viajante adulto, porque você citou o caso, né, de um menor. Então, na situação do adulto, por exemplo, viajar com o passaporte americano e quando for retornar, tá com o passaporte vencido. Como é que bacana. Bacana, Débora. Obrigado aí pela sua pergunta, né, pela sua participação. Pergunta muito interessante, porque aí, quando se trata do maior de 18 anos, se você estiver viajando antes do dia 9 de abril, você pode sim ir para o Brasil com o passaporte brasileiro vencido, leva o passaporte brasileiro vencido e o americano válido. Na hora de retornar para os Estados Unidos, não vai ter problema nenhum, né? Já que o maior de 18 anos não precisa apresentar autorização de viagem. Então, apresenta o passaporte americano e retorna para os Estados Unidos. Caso a viagem for depois do dia 10, aí é que é a grande questão, porque até o presente momento, né, o governo brasileiro vai exigir o visto, né? Então, é importante ressaltar que o visto, ele não foi, a exigência do visto para o cidadão americano entrar no Brasil não foi cancelado, né? Foi adiado. Então é muito importante, porque a gente vai entender, o Arley, e se chegar lá no dia 10 de abril, o governo brasileiro falar que não vai exigir o visto? Aí nós vamos entender isso, porque normalmente
essa informação é dada somente assim nos 45 minutos do segundo tempo, né? As últimas Na última informações hora, então. foram dadas assim 6 horas da tarde no dia Entendi. 9, provavelmente. Porque Então, até agora é até o dia 9. E sabe o que eu 9 estou de pensando? abril, De correto? abril, né? De abril. Sabe o que eu estou pensando? Muita gente viaja nessa época, né, de abril por conta, aqui nos Estados Unidos acontece o Spring Break escolar. E às Sim, vezes as pessoas viajam, né, com os filhos para o Brasil, porque tem uma semana que correto. não, sem aula e tal, nas escolas, as universidades não funcionam. Então, esse período ele é super importante que as pessoas estejam cientes dessa documentação para não passar um perrengue lá no Brasil, né? Exato, exato, Meire. Isso é No muito importante retorno. porque olha a situação que a pessoa fica, né? Então, principalmente as pessoas que vão viajar ali no final de abril, início de maio. O Tá. que que acontece? Se a pessoa fala assim, eu vou arriscar, pode ser que o governo brasileiro vai adiar e não vai precisar mais de visto. Aí vai ter que contar com a sorte, né? Então, não vou renovar meu passaporte brasileiro, vou contar com a sorte. Então, tem umas pessoas que estão pensando assim. Por quê? Porque o que que acontece nesse momento? Se a pessoa não renovar o passaporte brasileiro dela e o governo brasileiro exigir o visto, atualmente, nós estamos tendo aí, pelo menos para renovar um passaporte brasileiro, pode tomar até 3 meses para renovar um passaporte brasileiro. Então, se a pessoa vai viajar ali para o final de abril e quiser renovar o passaporte no início de abril, não vai ficar pronto. Vai ter que. Principalmente porque quem vai renovar um passaporte hoje, muitos dos nossos clientes não possuem CPF. Os consulados brasileiros hoje exigem CPF para solicitação de qualquer serviço brasileiro. Então tem que regularizar, então tem que emitir um CPF primeiro. Fazer o CPF primeiro. Tem que fazer o CPF primeiro. Tá. Se é maior de 18 anos, tem que fazer o título de eleitor. Só esses 2 documentos aí pode tomar uma média de 2 a 4 semanas. Para depois solicitar a renovação do passaporte, que com o aumento dessa demanda aí, tem consulados que estão demorando 1 mês e meio, 2 meses e meio para renovar, 2 meses para renovar um passaporte. Entendi. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que acreditam que, Arley, então eu vou pedir um visto no meu passaporte americano para eu entrar no Brasil. Bem, não pode. O cidadão brasileiro, ele não pode pedir o visto no passaporte americano para ele entrar no próprio país dele, no Brasil. Né? Então as pessoas acreditam que ela tem um passaporte americano, que ela pode solicitar um visto brasileiro no passaporte americano. O que vai acontecer se a pessoa pensar, né, que pode falar, eu vou omitir essa informação? O consulado vai negar o visto porque a pessoa é brasileira. Né? Então, se você tem um passaporte americano, né, você não pode tirar um visto, caso, né, você tenha a dupla nacionalidade, você não pode solicitar um visto brasileiro. Porque nesse caso, qual a importância do passaporte? Agora, essa pergunta é minha. Qual a importância de ter, por exemplo, o passaporte americano indo para o Brasil, você sendo brasileiro? É para facilitar a entrada, então? O que acontece? Quando nós temos a dupla nacionalidade, né, você tem que sair daqui dos Estados. Vamos colocar a situação aqui que a partir do dia 10 o governo brasileiro passou a exigir o visto para o cidadão americano entrar no Brasil. Essa é uma situação que poderá vir a acontecer. A Meire está indo para o Brasil. Então vamos imaginar aqui, você chega lá no aeroporto aí de Atlanta, você vai fazer o check-in na companhia aérea. Qual passaporte você tem que apresentar? Passaporte brasileiro. Você está indo para o Brasil. Exatamente. Quando você estiver retornando do Brasil, você tem que apresentar um passaporte americano, porque como que a companhia aérea vai deixar você entrar nos Estados Unidos, ela tem que saber se você tem residência, se você tem um visto, se você é americano. Então, nesse caso, por isso que a pessoa tem que viajar com os 2 passaportes, para embarcar aqui, né? Então, por isso que eu estava falando aquela questão do visto. Você vai ter um passaporte americano, onde você não vai ter um visto válido nele, porque você não pode emitir, e se o seu passaporte tiver vencido, o brasileiro, provavelmente você não vai conseguir embarcar porque a companhia aérea não está autorizando a pessoa a viajar com passaporte vencido. A minha dúvida, se você vai passar 30 dias no Brasil, seu passaporte vence em 20 dias, a sua época, né, de permanência no outro país não pode ser maior do que a permanência que você tem no passaporte. Muita gente, às vezes, acha que eu estou indo, não está vencido ainda, mas está errado, não é? Assim, ó, nesse caso, se a pessoa está saindo dos Estados Unidos aqui e ela está com 20 dias para o passaporte vencer, não tem problema, ela vai poder embarcar normalmente, porque na hora de retornar, ela vai apresentar o passaporte americano. Entendi. Né? Então, assim, isso acontece muito, Meire, quando, por exemplo, as pessoas vão solicitar um visto. Né? Então, você vai solicitar vamos supor que um americano vai solicitar um visto para o Brasil, e ele tem 20 dias só de validade do passaporte,
Lá na imigração brasileira, provavelmente eles vão dar 20 dias de Permanência. estadia para eles, de permanência. Certo. Né? Então, isso acontece também para as pessoas que vêm do Brasil para os Estados Unidos. Né? Se acontecer do visto está vencendo, o passaporte está vencendo, aí entra nesse caso aí que você disse. Tá, e voltando assim para o assunto dos americanos no Brasil, por enquanto é até o dia, então tem uma data específica, então, né? Correto, Como é que os até o dia americanos 10 de vão abril. fazer? 10 de abril. Então, é o seguinte, né? Então, se você, né, conhece algum americano que está indo para o Brasil, então o procedimento é fazer a solicitação do visto. Né? Então, como é que faz a solicitação do visto? Olha que coisa interessante também, Meire. O visto para o americano entrar no Brasil não é solicitado no consulado brasileiro. Atualmente, o governo brasileiro ele terceirizou esse processo, né? Então, tem um site que as pessoas entram para fazer a solicitação desse visto. Né? Não Então, precisa mais ir lá no consulado, porque o consulado não vai dar o visto para o americano entrar no Brasil, então. não, o Que era visto feito hoje é eletrônico. assim, né? Era Antigamente, feito assim, eu me exatamente. lembro assim de levar os eu levei meus stepson, né? Levei os meninos para tirar o visto Sim, lá e tal. Não existe mais isso, não. então? E Então, o agora visto como é que agora faz, então? é Se você vai. solicitado online, Tá. né? No site do consulado, você encontra o link aqui, que é para o brasil.vfs, né? V de visto, F de faca, S de sapato e visa.com. Então, a solicitação é feita através desse site, todo o procedimento é feito através do site, claro que tem uma comunicação com o consulado, né? Mas não é feito no consulado Aí brasileiro. é O processo é terceirizado, feito então. online e a pessoa, no final, o visto aprovado, ela imprime aquele visto, coloca no passaporte e vai para o aeroporto feliz da vida. E é Né? Não tem fácil, aquele visto assim, é colado que fácil, é. desculpa, é fácil, então, resolver ou é uma coisa bem burocrática? O que eu vejo as pessoas encontrando problemas é na plataforma, né? Na hora de colocar uma foto, né? Porque Uma um dos informação, documentos exigidos certo? é uma foto padrão passaporte, né? 2x2. Então as pessoas têm, às vezes, dificuldade, porque às vezes a foto não carrega direito, né? Então a gente vê alguns Entendi. problemas nesse sentido. Mas todo o processo hoje é feito, a gente tem feito para vários clientes aqui, justamente porque as pessoas acabam Então, tendo a dificuldade nesse despachante processo, pode né? fazer esse tipo de serviço, o americano quiser aplicar para esse portal para solicitar o visto, vocês fazem? Correto, correto. Nós fazemos todo o Nossa, que processo para a legal, pessoa não porque ter que lidar, facilita, né? né? Porque nem Sim, todo mundo conhece esses procedimentos, né? Às vezes, assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer, por exemplo, alguma coisa com documento online. Muita gente está preparada, mas tem muita gente que ainda não sabe ainda usar esse tipo de serviço. Então, quer dizer que vocês também fazem esse atendimento, então, ao americano que precisa solicitar o visto online. correto. Nós ajudamos sim, né? Maravilha. Tem muitos casais, né, que estão aí, né, que Aham. são casados aí com Uma ou brasileira, ou uma com a brasileira brasileira, casada com casado, né, ou americano. vice-versa, exatamente. Ajuda, E né? a questão dos Ajuda filhos também, bastante. né? Nós temos muitos Isso. brasileiros aqui que não registraram as crianças no consulado brasileiro e a criança só tem a cidadania americana. Então, nesse caso, tem um procedimento também para solicitar o visto para menor de 18 anos, que aí também tem outros processos na parte do visto aí que tem que fazer no caso de menores, né, de 18 anos aí, americanos menores de 18 anos. Legal. Warley, a despachante 55, vocês trabalham com quantos estados, assim? Vocês atendem a quantos estados? Porque não precisa necessariamente as pessoas estarem em Nova York, né? Vocês atendem a vários, né? A vários estados. Vamos falar aqui para o pessoal saber. Eu estou aqui em Atlanta, por exemplo, mas se a pessoa está numa outra cidade e precisa consultar o serviço de vocês, precisa fazer o serviço de vocês, como é que as pessoas entram em contato? Meire, hoje nós atendemos os 11 consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Nós estamos 11 consulados brasileiros e atendemos 50 estados americanos, né? Para fazer todos os serviços, inclusive a parte do visto também. Então a gente atende todos os brasileiros, né, que estão aqui em território americano. E a gente tem hoje duas sedes físicas, né? Uma em Nova York, outra na cidade de Denver, em Connecticut. Então algumas pessoas, né, que vivem, né, em Nova York região, na cidade ali de Denver também visitam a nossa sede, mas a maioria das pessoas, principalmente agora, por conta daquela questão, né, meio, o tal do tempo, né, É que verdade. tá todo mundo sem tempo, Ninguém né, tem para ficar ali horas na tempo. internet, perdendo tempo, buscando informação, né, e também para se deslocar, também nem se fala, né, então a gente consegue atender os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, inclusive, né, esse visto também é exigido para o Canadá e a Austrália, né, então esses dois países estão na mesma situação dos Ah, e o Estados Canadá e a Unidos, Austrália também tá na mesma, na na mesma mesma situação situação. de período.
Correto. Temos, Interessante. né, clientes do Canadá também que entram em contato conosco, porque o Aham. Canadá também vai entrar nesse processo aí junto com a Austrália. Legal, bacana. Então, os americanos, então, eles têm essa chance de, por exemplo, se quiserem viajar depois do dia 8, permanecer mais tempo, podem entrar em contato com a despachante 55 e vocês vão agendar e fazer, resolver isso aí, porque burocracia é uma coisa que é complicado, né, a gente fazer se a gente não entende, mas se você tem um serviço, se tem pessoas que estão capacitadas para fazer isso, nossa, resolve demais, né, ajuda bastante. Eu tenho a minha irmã é sua cliente, ela falou para mim que, nossa, ela falou assim, nossa, a despachante quebrou o meu galho, porque ela teve de resolver as coisas, e ela aqui em Atlanta mandou a documentação para vocês, ela falou que vocês resolveram tudo, então a Celina, ela tá sempre falando em vocês, ela sempre fala, a despachante foi, assim, excelente no meu atendimento de resolver a minha situação. O Arley, vamos falar um pouquinho, porque eu sei que começou o ano, depois do dia 20 de janeiro, né, depois da posse do presidente, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas com muitas resoluções, muitas coisas Correto. novas que aconteceram. E eu vi que vocês estão fazendo uma série de lives dando informação precisa com relação à documentação, de que forma mudou. Então, eu gostaria de ouvir de você o que mudou agora com essa documentação para proteger os filhos em caso de deportação. Sim, sim. Depois, né, dessa mudança de governo, né, Meire, teve toda essa corrida para as primeiras pessoas Verdade. entenderem, né? Meu Deus, e agora o que que eu vou fazer, né? Se eu for deportado, meu filho que não nasceu nos Estados Unidos e ainda não tem a nacionalidade brasileira, como é que eu vou garantir a segurança dele, né? Caso o pior aconteça, né? Caso seja deportado. Então, a gente trouxe, né, um advogado de imigração para falar, primeiramente, né, de uma procuração que pode ser feita para uma pessoa, dando poder para essa pessoa, né, ser responsável pela criança. Né? Então, existe um documento que pode ser feito, em cada estado é feito de forma diferente, a pessoa notariza e passa o poder para uma terceira pessoa ser responsável pela criança. E só que esse documento, ele é um documento que, na maioria dos estados, ele vale às vezes 6 meses, alguns estados 3 meses, então ele tem uma limitação de tempo. Cada estado tem as suas próprias regras, né, as suas próprias leis. Correto, Vamos dizer assim. correto. Tá. Então, esse foi uma informação que a gente trouxe, né, junto com o advogado de imigração, para esclarecer essa situação dessa procuração. E no caso da nossa recomendação, né, e da recomendação também dos consulados brasileiros, né, tivemos aí os embaixadores dos consulados também divulgando essa informação, é a questão de registrar a criança como que nasceu aqui nos Estados Unidos como um cidadão brasileiro. Né? Por que você garante a segurança da criança? Porque se acontecer o pior, qualquer pessoa coloca essa criança no avião e a pessoa, né, a criança vai para o Brasil da noite para o dia, né? Não tem que ficar esperando autorização de ninguém. Então, entendi. Então, isso é um dado importante, então, né? Sim, porque aí você garante a cidadania brasileira, né, da criança que nasceu aqui nos Estados Unidos. E se acontecer alguma coisa, você não vai precisar de fazer procuração para ninguém, de resolver nada, porque a gente viu muitos casos terríveis aqui, né, Almeida? A pessoa vai comprar alguma coisa e não volta, vai trabalhar e não volta, vai na igreja e não volta. Então criou todo esse pânico e esse medo que ainda, né, está aí rondando muitas pessoas, porque todo dia a gente está vendo aí que realmente o governo falou que ia fazer todo esse processo de deportação e a gente está acompanhando que realmente está fazendo. Né? Num primeiro momento, todo mundo, às vezes, ainda acreditando que não, eles vão pegar só as pessoas que têm recorde criminal, que têm carta de deportação, e a gente viu que não é somente isso que está acontecendo. Né? Se está fora de status, né? A gente viu aí que muitas pessoas também acabaram sendo surpreendidas. Então, então, a gente vem recomendando a pessoa para fazer o registro de nascimento da criança para não ter nenhum problema aí, né? Poder garantir a cidadania da criança e então, mas nesse caso, os pais eles teriam que ter feito o registro no consulado para ter essa segurança de que a criança é brasileira, no caso? Correto. Porque aí a criança, né, nasceu aqui nos Estados Unidos. Um dos pais é brasileiro, então, registrando a criança no consulado brasileiro, a criança passa a ser considerada aí o brasileiro nato, né? Então, emite a certidão de nascimento, emite o passaporte, né? O que a gente vem ajudando muitas pessoas nesse processo, tem que fazer todo, né, esse processo digital através da plataforma do consulado. O consulado aprova e aí saem as datas de agendamento, né? Então, no caso do registro de nascimento, a parte, né, brasileira do casal tem que levar toda a documentação para assinar ali o livro, né? Porque é igual no Brasil, né? Fica registrado num livro, numa folha. Isso. Né? E tem todo o procedimento. Tem todo esse procedimento. E uma novidade nesse processo de registro de nascimento, Meire, é que com
como eu te disse no início aqui sobre a lei do CPF, né, que o CPF hoje é exigido para qualquer serviço, os Certo. consulados já estão emitindo também a certidão de nascimento já com o número do CPF. Então, isso não acontecia, né, Não até o acontecia ano antes, é passado, verdade. né, o CPF era emitido. Tanto que a gente tem pessoas aqui que viveram aqui anos, 30, 40 anos, nunca precisaram de um CPF e agora, na hora de renovar o passaporte, já Eu estão lembro, descobrindo eu aí que precisam lembro do que CPF. na época que eu procurei o consulado aqui em Atlanta para resolver meu CPF, para regularizar tudo, né? Nossa, foi uma novela, entendeu? Mas consegui, assim, foi bem, eu acho que foi bem antes de vocês, assim. Mas então agora sabendo que já vem a numeração junto, então já facilita bastante, Com né? Já certeza. é um problema a menos. Com certeza. E um ponto importante nisso, Meire, é que é a única situação que o consulado emite o CPF. Para quem já emitiu a certidão de nascimento brasileira, né, já tem aí, já atingiu uma maioridade, não importa, vai renovar o passaporte agora e precisa do CPF, o CPF também não é feito no consulado. O CPF é feito através do site da Receita Federal. Então é um processo online que é feito para emitir o CPF, para regularizar o CPF, né, que muitas pessoas aqui não sabem que se você ficar mais de 3 turnos, não são 3 eleições, não, são 3 turnos, né? Geralmente cada eleição tem 2 turnos. Se você ficar 3 turnos sem votar e sem justificar o seu voto, a Receita Federal pode suspender o seu CPF, que é a maioria dos casos que a gente pega aqui. A pessoa está com o CPF suspenso porque ela está 300 anos sem votar e agora, com essas mudanças do governo brasileiro, né, não tem como ficar como a gente escuta aqui, eu não quero saber de título, não quero nem saber de votar, porque isso aí agora, se você estiver pensando assim, só vai prejudicar a pessoa que está pensando, porque não tem como ficar sem título e sem CPF, porque, né, com essas mudanças, o governo brasileiro ficando cada vez mais digital, né, a ideia é que não importa aonde o brasileiro esteja, o governo brasileiro quer saber onde você está. Né? Então, onde você está, é verdade. Então, por isso que está havendo esse processo da renovação do passaporte, que é o nosso principal universo aqui. Na maioria dos casos, eu vou te falar assim que 65%, 70% da renovação de passaporte que a gente faz, a pessoa não tem o título em dia e também não tem o CPF. Aí tem que começar, então, assim, pelo título ou pelo CPF, até chegar no passaporte, então? Exato. Porque o consulado, quando você vai fazer o processo da renovação do consulado, primeira informação que ele pede, número do CPF. Então, se você não tem que providenciar, né, que a maioria das pessoas, como eu te disse, né, não precisava do CPF para fazer nada, e agora, né, vai precisar para fazer uma autorização de viagem para criança, precisa fazer uma procuração, fazer um registro de casamento, né, a gente tem, né, muito essa situação também, a pessoa casou aqui, quer registrar e atualizar o estado civil junto ao governo brasileiro, né, então também precisa de um CPF para solicitar o serviço. Legal. Muito boa noite aqui para um monte de gente, pessoas falando assim, informações valiosas, e é mesmo. Bacana, são informações super importantes. E no caso, eu vejo muito, por exemplo, Arley, eu vejo muito as pessoas perguntando sobre casamento, né, no Brasil e divorciado nos Estados Unidos. Como é que vocês resolvem essa parada? Essa parada dá um nó na cabeça do povo, viu, Meire? Porque a pessoa, eu casei aqui, eu não vou regularizar isso lá no Brasil. Porque, assim, a partir do momento que a pessoa casou aqui nos Estados Unidos, ela é casada no mundo inteiro, né? Mas para esse casamento ter validade no Brasil, tem que fazer o processo do registro do casamento, que pode ser feito através do consulado brasileiro ou ser feito diretamente no cartório brasileiro, né? Os processos são diferentes para cada um deles. E principalmente as mulheres, né, Meire? Que na nossa cultura, na maioria dos casos, ela acaba trocando de nome no casamento. Então fica aquela salada, né? A pessoa está com o green card com o nome de casada, o passaporte brasileiro com o nome de casada, de solteira, a drive license com o nome de casada. Então a gente ajuda as pessoas a atualizar o estado civil. Né? Então, por exemplo, no caso das mulheres, vai viajar, está com o green card com o nome de casada, o passaporte com o nome de solteira, aí não sabe se compra passagem com o nome de solteira, se compra passagem Isso é uma com o nome de dúvida, passaporte. é verdade, é uma dúvida muito comum mesmo, né, entre as mulheres brasileiras, né? Exato. E a gente sabe que, né, pelo menos a minha experiência, que já também tive um green card, a gente sabe que na hora de entrar aqui nos Estados Unidos, tem sempre um receio muito grande. Né? Então a pessoa passa às vezes por uma situação ali de ter que conversar, explicar, mostrar a certidão de casamento. Verdade. Então o que a gente recomenda, né, é que a pessoa atualize o estado civil, né, passe aí então a comunicar ao governo brasileiro. E no caso das mulheres que mudou de nome, né, aí a gente consegue renovar o passaporte brasileiro com o nome de casada também.
e atualizar a situação toda, né? E tem pessoas também, Meire, que casou nos Estados Unidos, registrou o casamento no Brasil, então está casada no Brasil. Tá. Só que divorciou aqui nos Estados Unidos. Então fica casada no Brasil e divorciada nos Estados Unidos. Aí a situação fica aquela salada pior ainda. Por quê? E aí, Vai como fazer que uma procuração, Isso. aí a pessoa esquece, eu sou divorciada, ela vai declarar lá na procuração que ela é divorciada. Aí na hora de fazer a procuração, tanto o consulado quanto o cartório, né, se for o caso, vai ver que não, você não é divorciada, não. Aqui para mim está constando que você é É casada. casado, Então tem entendi. uma série de problemas que as pessoas encontram, né, ao não atualizar o Estado Civil, né? Então aí lidando com dois países, tem que lidar com duas burocracias. Então esse processo aí a gente consegue ajudar bastante e fazer todo, né, essas dúvidas Eu e esse admiro o trabalho de emaranhado aí, vocês, eu né? admiro o trabalho de vocês, porque não é fácil. É Não é muita burocracia, né, fácil. Mê? Um É país só, quando verdade. junta dois, né, aí dobra. Nossa, é muita burocracia, né? E se a gente, assim, claro, né? Se você vai no local que a pessoa te orienta, né? Te dá toda uma informação, nossa, facilita bastante, né? Quer dizer, a dor de cabeça fica com vocês e o cliente sai satisfeito. Com certeza, Meire. E isso é um ponto importante que você está falando, porque uma das grandes dificuldades dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos é ter a informação correta em mãos. O que as pessoas acabam fazendo? Pergunta um amigo, pergunta alguém que já passou por aqui, mas as coisas, como estão mudando com muita velocidade, aquela informação já está atrasada. Então, pessoas, na hora de resolver, ela não está com a informação correta em mãos. Então, é o que a gente vê muito. Perde um dia de trabalho para ir no consulado, chega lá, não resolve nada. Né? Às vezes tem que viajar 5, 6 horas para chegar no Verdade. consulado. Né? As crianças têm que perder um dia de escola para chegar lá e aquela frustração de não conseguir, porque muitas vezes aquela dúvida não está lá no site do consulado. A gente vê que as pessoas têm uma grande dificuldade, né, em entrar em contato com os consulados, porque na maioria deles não tem um telefone para você esclarecer suas dúvidas. É verdade. Você tem que né, entrar o tudo e-mail. através, né, de sites. E tem também, assim, tem as cidades que têm os consulados, mas são 50 estados, né, americanos, mas nem todos têm o consulado, né, brasileiro. Então, às vezes, a pessoa tem que se deslocar de um estado para o outro, e se você não for com toda a informação, com todo o agendamento, fica mais difícil ainda, né? Com certeza, Meire, porque hoje ó, nós temos 11 consulados brasileiros. Né? Então, você falou, nós temos 50 estados, mas temos 11 consulados brasileiros. Todos esses consulados, eles aceitam a solicitação dos serviços somente através da plataforma e-consular. Então, quando eu trabalhava no consulado, era muito comum a pessoa vou lá no consulado resolver e resolvia, porque não tinha agendamento, né? As pessoas chegavam lá e eram atendidas. Atualmente, não adianta você chegar lá com tudo bonitinho, tudo pronto, Se não e tiver você não agendamento, fez o e-consular, que é fazer o quê? O upload desses documentos todos na plataforma, e o consulado ele aprova o seu processo, ele emite um código de barras. E aí, com esse código de barras, você consegue, né, fazer a sua visita e resolver seu problema. Então, tem toda essa parte tecnológica que eu acredito que eu falei de duas grandes dificuldades aqui que os brasileiros enfrentam na hora de lidar aí com essa burocracia brasileira, né? A informação, por isso que a gente... Ai, dá até um joinha aí. A informação e a própria tecnologia, né? Já que o governo está ficando cada vez mais digital. Acredito que seja o seu caso também, Meire. Nós não nascemos com o telefonezinho na mão, né? Então fica mais difícil, né? As pessoas aí que estão, né, com 35, 40 anos que não nasceram com o telefonezinho na mão, né? Então fica mais difícil essa parte tecnológica. Então, às até vezes mesmo, né, é uma quem situação, tem conhecimento fica difícil. E às vezes eu vejo o seguinte, às vezes é uma situação não é só de uma pessoa, né? Às vezes é a família inteira, né? O casal com os filhos, que os documentos estão todos atrasados, né? Assim, tem pessoas que demoram, né? Eu conheci um caso aqui, há muitos anos atrás, que a pessoa chegou no aeroporto, quando abriu o passaporte, viu que o passaporte estava vencido. Quer dizer, a pessoa não percebeu que o passaporte, o visto dela, lá o passaporte, lá o negócio, tinha vencido fazia meses. Quer dizer, porque é um documento que às vezes a gente guarda, né? Você não está sempre vendo, né? Assim, então, é bom assim estar tudo organizado, porque na hora que precisar tá ali, né? Exatamente, Moisés, você trouxe um ponto muito importante. Assim, é bom sempre, antes de comprar passagem, na hora de comprar passagem, verifica a data de validade do passaporte, né? Porque a gente vê aqui, é muito comum, né, a pessoa ligar para a gente chorando em prantos, porque, né, tá indo às vezes para um evento no Brasil, um casamento de uma sobrinha, urgência, né? Uma urgência. Ou uma urgência, né? E chega lá no aeroporto, não consegue embarcar. E aí é uma situação, né, terrível, porque, né, como eu te disse aqui, demora a renovar o passaporte. E a gente tem uma situação também, Meire, dos filhos que nasceram aqui nos Estados Unidos e estão agora na idade ali 17, 18 anos, que precisam fazer o documento militar.
Então, é um Ah, outro é importante procedimento, falar isso. documento militar, né? Então, homens entre 18 e 45 anos de idade precisam do documento militar para renovar o passaporte. E aí precisa do documento militar para fazer o CPF, e aí precisa do título para ter o CPF. Então, as pessoas ficam muito em dúvida, precisa fazer o militar, título e CPF. Né? Então, um documento depende do outro. Então, Entendi. eu não tenho nenhum dos três, né? Então a gente trabalha nesse processo, porque o documento militar, quem está completando 18 anos agora, né, em 2025, já tem que fazer ali o documento militar. E caso já tem 20, 25, que é muito comum, né, o passaporte renovar também, é necessário fazer o documento militar aí para conseguir renovar o passaporte. Importante essa informação. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar nesse momento é com relação às pessoas que têm o passaporte retido. Como é que vocês fazem para auxiliar essas pessoas? Muito boa a sua pergunta, Meire. Essa pergunta, por trás dela também, o que a gente vê aqui é muito medo, né? A pessoa teve o passaporte retido pela imigração, então às vezes ela fica aqui anos sem documento nenhum de Nenhum, né? identificação, Tem nenhum, acreditando que é ela não verdade. pode, né, emitir um novo passaporte. E sim, né, se você está nos escutando aqui, teve seu passaporte brasileiro retido pela imigração, você pode tirar um novo passaporte. Então é muito comum, né, a gente ajudar os brasileiros aqui nessa situação que tiveram um passaporte retido e todos os documentos. A pessoa não tem documento nenhum. Então a gente tem que dar o primeiro passo. Qual que é? Solicitar o documento que dá origem para todos os nossos demais documentos, né? Que é a Certo. certidão de nascimento brasileira. Então a gente emite a segunda via da certidão de nascimento brasileira, né? E aí a gente começa um processo para emitir o passaporte da pessoa, porque a gente já teve casos aqui da pessoa ficar aqui 18 anos e só depois de ter visto um Nossa, vídeo nosso que, né, tirou um pouco do medo da frente ali, porque é o que eu lógico. falo muito com as pessoas, né, Mary? E agora, principalmente, é uma informação muito importante. O consulado brasileiro, ele não vai passar informação sua para o ICE, É para a imigração, verdade. Que para as pessoas às vezes ninguém. ficam com esse receio, né? Exatamente. Então, é importante procurar o consulado brasileiro, né, fazer sua documentação, porque isso não existe, né? Nenhum consulado vai te entregar para a imigração, né? Se você está escutando essa história aí, eu já te adianto que isso não é verdade, né? Faça o seu É bom documento, porque é esclarecer. muito. A Isso gente mesmo. sofre, eu vejo as pessoas sofrendo aqui por não ter um documento. Às vezes, para fazer uma coisa simples, meio, que é ir, às vezes, no final de semana se divertir, né? Ir num bar e tudo, não tem um E se documento para você não tem apresentar ali. nenhum documento, né, assim, porque aqui é muito importante, né, assim, eu sei que no Brasil também mas aqui mais do que nunca você tem identificação, né? É Exatamente. muito importante. Porque se a pessoa não tem um passaporte no Brasil, né, você pode tirar uma carteira de identidade. Aqui você não consegue tirar uma carteira de identidade. Aqui você consegue no consulado fazer dois documentos, que é o passaporte e tem a famosa também carteira de matrícula consular. Você já ouviu falar desse Consular, documento? verdade. Esse documento também, né, muitas pessoas utilizam, que é um documento de identificação, né? Vem nos dois idiomas e as pessoas utilizam, porque às vezes você fica andando o dia inteiro com o passaporte, né? Corre o risco de perder o documento, o passaporte fica todo amarrotado, né? Você está ali trabalhando, Levar carregando o o passaporte no passaporte bolso todo dia, para né? todo Isso não lado, é. né? Então a gente Então vê as vale pessoas perdendo. a Então a pena então carteira fazer, nesse caso, vale a pena então fazer a carteira consular. Então vocês fazem também esse serviço, não fazem? fazemos a carteira consular e a gente vê muito, né, nos estados que permitem, né, as pessoas tirarem a carteira de motorista, a carteira de consular, a carteira de matrícula consular ajuda essas pessoas como que normalmente eles pedem um segundo documento de identificação, né? Então a pessoa apresenta o passaporte e a carteira de matrícula consular aí para fazer a drive license aqui nos Estados Unidos. Lá em Connecticut, por exemplo, a gente tem muitos clientes lá que fazem a carteira com esse objetivo. Com esse objetivo que já ajuda, né? Com Pelo menos é certeza. mais um documento para ajudar nesse caso, né? E os registros de nascimento, assim, como é que está essa situação com as novas burocracias, assim? As pessoas os pais estão fazendo o registro de nascimento, você falou no início que já estão fazendo já diretamente no consulado para registrar a criança, né, como brasileira, para no futuro não ter problema com relação a ter que sair do país, é isso? Exato, exato. Inclusive, a gente até passou uma informação aqui referente a esse assunto, porque no desespero, né, a gente está vendo que muitas pessoas foram para o Brasil e não registraram a criança no consulado e vai registrar a criança diretamente no cartório. O que Tá. a gente recomenda? Que a pessoa, não tendo a oportunidade, faça o registro aqui no consulado. Uai, Warley, qual que é a diferença? Se você registra a criança aqui no consulado, a criança é considerada brasileiro nato. Sai lá na certidão de nascimento, brasileiro nato. Se registrar no cartório brasileiro, primeiro é um processo burocrático, né? A certidão de nascimento americana tem que ser apostilada,
tem que ser traduzida no Brasil. É mesmo, é E, verdade. e o cartório, ele vai emitir uma observação de nacionalidade na certidão de nascimento brasileira, onde a pessoa atingir a maioridade, ela tem que escolher a nacionalidade brasileira. Então, ela tem que ou estar residindo no Brasil ou passar por um processo jurídico para manter a cidadania brasileira, né? Então, às vezes, a pessoa tem essa observação de nacionalidade no Brasil, como a gente viu aqui alguns clientes, Certo. e está lá no Brasil, vai tirar um passaporte, não consegue, vai tirar um RG, não consegue, por conta dessa observação de nacionalidade, que após os 18 anos tem que fazer um procedimento para tirar essa observação de nacionalidade. Então, por isso que é importante, antes de ir para o Brasil, fazer um registro no consulado brasileiro para evitar aí essa futura dor de cabeça. É verdade, muito legal saber. E essa emenda constitucional 131, como é que ficou de perder a cidadania? Porque eu lembro que muita gente ficou muito, né, assim, ficou todo mundo assim muito pavoroso, assim, como é que vai acontecer? A gente vai perder a cidadania? Como é que é? Sim, Se você... sim. Esse assunto ele é muito interessante porque, assim, na prática, né? Então, quer dizer, tinha uma lei, mas na prática mesmo ela não acontecia, Ela né? não Como que a gente acontecia. Como é conhece que tá aí agora? vários brasileiros, né, que têm a dupla nacionalidade, mas aí essa emenda constitucional veio para já colocar isso. Não, se você tem a dupla nacionalidade, você não vai perder a sua nacionalidade brasileira, né? Então, veio com esse intuito de oficializar, né? E, no caso nosso, Brasil e Estados Unidos, né? As pessoas podem ter a dupla cidadania e não vai perder automaticamente, aí, no caso, a cidadania brasileira, né? Então, essa emenda veio mais para oficializar, né, todo esse processo de dupla cidadania, né, dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Porque até então, né, existia, mas as pessoas não achavam que isso, né, era uma coisa muito, muito séria, né? Levava, isso não vai acontecer. Mas eu escutei muita gente falando, será que eu vou perder e tal? Sim. Então você respondeu muito bem. Fica muito duro, porque essa questão da cidadania é até interessante, velho, porque a gente vê que algumas situações, né? A pessoa entrou para o exército brasileiro, por algum motivo ela solicitou a perda da cidadania brasileira. Mas tem como reaver também, né? A gente já teve clientes aqui que solicitou a perda da cidadania brasileira e a gente fez um processo para ela reaver a cidadania, né, brasileira. Então, isso era muito comum, né? Lá nos 70, 80, a pessoa pegava a cidadania americana e deixava a brasileira de lado, né? Então, principalmente quando eu trabalhava no consulado brasileiro, né, eu via muitas pessoas indo para como é que eu faço para reaver a cidadania, né? Então, esse processo tanto da perda da cidadania, né, que temos alguns clientes aqui, né? Eu já tive clientes aqui que, Adri, meu filho nasceu aqui, não fala um A de português, eu não tenho familiar nenhum no Brasil, eles nunca foram no Brasil. Aí na hora de renovar o passaporte, para eles, no universo deles, a gente que é brasileiro, né, a gente já sabe como é que é a burocracia. A gente sabe isso. Então, pessoal, então eu quero fazer a perda da cidadania deles, depois se eles quiserem resolver isso lá para frente, eles resolvem. Então a gente também tem ajudado alguns clientes, né, que estão nessa situação nesses a casos, solicitar né? Eu entendo, a perda da nesses cidadania. casos. Sim. Porque cada um tem um cenário, né, Meire? Isso, é verdade. Cada pessoa tem uma situação. Então, bom ela ter a informação correta em mãos para que ela possa tomar a melhor decisão que seja, né, boa para ela. É verdade. Eu acho que a melhor coisa mesmo é assim, você pega o caso que você tem, a situação que você tem, e não pode deixar para lá, né? A pessoa tem que tomar porque você não sabe a hora que você vai precisar. Se está tudo em dia, a documentação, você vai ter menos dor de cabeça, né? Com certeza. Né? Então, é melhor que esteja tudo resolvido. Então, às vezes, não vou mexer com isso agora, porque eu não estou precisando. Mas é interessante, porque, pelo que eu estou observando, né? Nós fizemos algumas lives alguns anos atrás, e eu vejo que foi mudando muito essa informação. Quer dizer, está sempre se renovando, está sempre mudando a informação, né, a forma de resolver. Então, assim, vocês têm todo essa, vamos dizer assim, vocês sabem, né, como resolver essas mudanças, então isso facilita bastante, né, para as pessoas. Então, o nosso apoio aqui é encurtar esse processo. Brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, porque gente, não é fácil, né? A gente está aqui no outro país, são outras regras, a gente tem que fazer tudo de acordo, né? Da forma mais certa possível. Com certeza, Mary, a gente viu muito isso nesse momento agora, né? Então, as pessoas que não estavam com os documentos em dia, tudo desesperado, aí os consulados aumentam a demanda. Então, é uma tecla que eu sempre bato aqui, né? O melhor momento de você consertar o telhado é quando não está chovendo. Não é na hora que você está precisando de uma situação que você vai querer, aí entra a questão do tempo, né? Entra a questão do aumento da demanda, igual a gente teve agora. Então, é buscando sempre essa conscientização da importância de manter a documentação brasileira aqui nos Estados Unidos, né? Então, é isso que a gente vem
levando essa causa aí já há anos, Aham. né, para as pessoas Você entenderem a já está há importância quanto disso. tempo com a despachante 55? Porque eu sei que você tem experiência, né? Você tem a sua experiência anterior. Você trabalhou no consulado, né, brasileiro aqui nos Estados Unidos. Vocês já estão atuando no mercado há quanto Já tempo, tem Warley? já tem 8 anos já, Meire. Nossa, já 9 tem anos isso agora esse ano, tudo! exato. O tempo está Nossa, que passando rápido. legal! Parabéns! Exatamente. Acompanhamos todas essas mudanças aí Aham. E nos olha, eu últimos quero te anos e a minha própria dar, experiência. Desculpa. eu quero te dar os parabéns também, porque você tem trazido no seu perfil da Despachante 55 várias lives com informações super importantes, né, com advogados de imigração, pessoas que entendem do assunto, com o pessoal que trabalha, né, com você, Correto. que faz agendamento e tudo, porque isso eu acho que ajuda bastante, né, nós brasileiros, para a gente ter a certeza de que você pode ir num lugar só e resolver a maioria desses problemas, né, de documentação, porque facilita bastante. Então, a Rose está falando aqui que já está seguindo o perfil, tá? Da Despachante Bacana, 55. Rose. Muito Muito legal. legal. Warley, eu estou super feliz por a sua informação. Quero te agradecer mais uma vez. Quando você quiser voltar aqui para a gente conversar sobre outras mudanças, outros assuntos, fique à vontade. Quiser divulgar alguma coisa que a Despachante está fazendo atualmente, vocês têm alguma coisa assim que você gostaria de divulgar nesse momento? Ô, Meire, obrigado, né? Estarei sempre à disposição, com certeza. Vai ser um prazer aqui trazer essas informações, né, para você, para a sua audiência aí. E o que a gente vem fazendo, Meire, aqui nesse momento, a gente vem, né, alertando muitas pessoas cada vez mais da importância de estar com a documentação brasileira em dia, né, alertando sobre o tempo, né, de processamento dos documentos por conta desse aumento dessa demanda, né? Então é muito importante. Vai lá, verifique o seu passaporte, entende, né, o que é essa lei do CPF, como é que isso vem impactando a gente, porque vai precisar do CPF para qualquer coisa. Esteja com seu título em dia, porque ó, o que está chegando aí ano que vem, É Meire? verdade. Eleições. Então, eleições chegando ano que Eleições. E vem, como você né? falou, né, se você não fizer, né, não participar dessas eleições, você pode ter problema no futuro, né? Se você não tiver aí o esclarecimento, Exatamente, né? de Aquela não usar história o assim, se título. você hoje, né, o título, aquele título verdinho, mesmo, se você tem o seu aí, você pode colocar ele num quadro bonitinho, porque aquilo ali não faz mais não, tá? Acabou. O meu tá ali bonitinho que vai virar, né? Daqui a pouco vai estar no museu. Hoje é tudo através do aplicativo e-título. Então, se você está com o seu título em dia, né, veio as eleições, você não pôde votar, mora longe do consulado, você consegue fazer a justificativa no próprio aplicativo, né? Então fica mais fácil para fazer a justificativa. Então hoje dá para manter a documentação em dia. Nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, nós votamos somente para presidente. Então é só a cada Isso 4 anos você vai mesmo. precisar, né, Isso. atualizar o seu título aí. Então, galera, mantenha a documentação em dia e se precisar de ajuda, pode contar com a Despachante 55, pode contar comigo, com a minha equipe que está aqui à disposição, né, para esclarecer as Uhum. dúvidas e ajudar vocês aí nessa missão de estar com os documentos brasileiros em dia. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, tá, para o Gabriel, da Despachante 55, que ficou sempre em contato comigo para a gente agilizar essa live, falar sobre o Legal. conteúdo. Então, foi muito bacana a ajuda dele, né, o apoio. O Arley, estou super feliz de te ver novamente, tá? Quando Igualmente. eu for para Nova York, da outra vez não deu, porque foi tudo corrido. Mas eu vou tentar encontrar com você, ir lá na Despachante 55, fazer uma visita para a gente tomar aquele café que está combinado. Com certeza, Tá bom? Meire, vai ser um prazer te receber aqui, Eu viu? que agradeço. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes aqui comigo, Meire na Web, o Arley Vieira, falando sobre um assunto super importante, documentação brasileira, através da Despachante 55. Então, uma boa noite para todos vocês. A live vai ficar gravada e depois segue lá para o meu canal no YouTube, Meire na Web. Um Beijo, Arley. Tudo de abraço, bom para boa vocês, noite. tá? Valeu, até Obrigada. a Boa próxima. noite. Tchau.